Graça e paz para a igreja, amém? Vocês me ouvem? Amém? Vocês estão felizes com Jesus nessa noite? Dê um brado de vitória aí no seu lugar. Aleluia! Que honra estar aqui nessa noite com vocês, uma honra gigantesca. Então, glória a Deus, porque eu estou aqui nessa noite. Muito obrigada, Miriam, pelo seu carinho de toda a igreja, super receptiva. Que Deus continue abençoando. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 16. Todos abriram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Para nós entrarmos mais a fundo nesse versículo, nós precisamos saber um pouco do contexto, o que vinha nos capítulos que antecederam, que antecedem o capítulo 5. Ele vai contando sobre a trajetória de Jesus. Você sabe muito bem que o Evangelho de Mateus, ele inicia ali com o nascimento de Jesus, e ele passa por todo aquele processo, e ele tem um processo de batismo, ele tem o processo de sair do batismo e ir para o deserto, ele tem aquele processo de sair do deserto, ele soube que João tinha sido preso, ele volta para Galileia, e aí ele começa a separar alguns de seus discípulos, começa a curar, começa a ensinar, e nesse momento ele despede-se da multidão e vai para o monte com os discípulos. E é nesse momento que ele começa a ensinar os discípulos acerca daquilo que ele estava fazendo, por que eles estavam separando esses homens. E é nesse momento que é a passagem muito conhecida por todos nós, que é o chamado Sermão do Monte. Ele vai ali falando sobre as bem-aventuranças, vai ensinando as coisas aos discípulos. E uma coisa extraordinária que eu consegui, através do Espírito Santo, entender nesse versículo base desse congresso, é que foi a primeira vez que Jesus ensinou os discípulos sobre paternidade. Foi a primeira vez que Jesus ensinou aos discípulos que eles também eram filhos de Deus. E o tema a qual me foi entregue essa noite era brilhar com propósito, mas o Senhor Deus me direcionou a aumentar um pouco, a enlarguecer um pouco esse tema. E o tema dessa noite é brilhando com propósito à luz da paternidade. Você pode glorificar o nome de Jesus pelo poder da palavra? Queridos, todos nós sabemos aqui do plano perfeito. Todos nós conhecemos o plano perfeito da salvação. Todos nós sabemos as trajetórias, eu acabei de dizer aqui para você, do nascimento de Jesus até o Calvário, até a cruz. Só que antes de chegarmos até o momento do cumprimento de todas as promessas que os profetas falavam no Antigo Testamento, nós precisamos entender que Jesus veio com uma missão muito específica. Assim como eu e você temos um propósito e um chamado muito específico, assim também Jesus tinha. E eu achei incrível quando eu li esse versículo, e o versículo, vamos ler novamente, que é o Mateus 5,16, ele diz assim: brilhe também a luz de vocês, ele está dizendo para os apóstolos, diante dos outros, para os apóstolos não, perdão, para os discípulos, obrigada. Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês, ele está falando isso para os discípulos, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Isso é muito poderoso porque é a primeira vez que Jesus está falando com os discípulos sobre algo que aconteceria na cruz, que era a justificação por meio do sangue. E eu olhei e eu falei, Senhor, que poderoso isso, porque falar sobre paternidade é falar sobre algo que eu senti na pele. A paternidade de Deus, ela é o sonho de Deus para a humanidade. Porque quando Deus teve a ideia de entregar o seu filho, seu único filho, era para que todos nós fôssemos resgatados e nos tornássemos filhos de Deus. Só que eu quero falar algumas coisas com vocês acerca disso. Jesus foi para o monte, para o Sermão do Monte, e ele foi ensinando os discípulos,
E Jesus tem uma maneira muito peculiar de ensinar as coisas. Ele foi ensinando, e quando você vai ver no capítulo 6, que ele continua ensinando aos discípulos, todos os ensinamentos que ele faz, no final ele fala, porque o teu pai, que te vê no secreto, te recompensará. Porque o teu pai, imagine os discípulos ouvindo isso. Numa época onde eles adoravam as imagens, na época onde as pessoas eram totalmente deleitadas em adorar a deuses do sol, a deuses do mar, e chega o Messias, dizendo para eles que o pai deles estava no céu. Queridos, que presente. E ele vai ensinando aos discípulos e sempre colocando no final dos versículos, porque o Pai de vocês está no céu. Queridos, que ensinamento Jesus nos dá em toda a Bíblia. E reconhecer a paternidade do Senhor na nossa vida faz com que portas nas regiões espirituais se abram para que nós possamos viver a plenitude do propósito e do chamado que Deus tem para mim e para você. Quer que eu te prove na Bíblia? Jesus, 100% homem, 100% Deus, viveu todo o seu processo até chegar no deserto e encontrar com João para ser batizado. Até o momento, Jesus ainda não tinha revelado quem ele era. Jesus ainda não tinha começado o seu ministério. Mas a partir do momento em que ele é batizado por João, e quando ele termina de ser batizado, a palavra de Deus diz em Mateus 3,17, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Todas as vezes que Deus quer liberar um novo tempo para a vida da igreja, todas as vezes que Deus quer liberar um novo tempo sobre a minha e sobre a sua vida, Ele precisa reafirmar coisas que já são, mas que nós nos esquecemos. A igreja tem esquecido que Deus é o Pai. As pessoas têm se esquecido que Deus é o Pai. E para nós vivermos a totalidade daquilo que Deus me chamou e te chamou, você precisa se reconhecer como um filho. Tudo que precisava era a testificação do céu, dizendo, este é o meu filho, está liberado. O céu declarou, o céu testificou que Jesus era o Filho de Deus. Deus olhou e falou, eu testifico, é meu filho, pode ir. E naquele momento o ministério de Jesus começa. E naquele momento o ministério de Jesus começa a acontecer naquele lugar. Porque a paternidade, ela libera destinos para mim e para a sua vida. Jesus precisava disso? Não. Ele era 100% homem, ele era 100% Deus. Mas o Senhor nosso Deus é um Deus organizado. E ele trabalha dentro de princípios. E quando Jesus estava no Sermão do Monte, dando ensinamentos aos discípulos, era como se ele estivesse dizendo, era como se ele estivesse mostrando o início da justificação da cruz. Pai, Filho, Espírito Santo. E quantos de nós temos nos perdido dentro da casa do Pai? E quantos de nós, principalmente mulheres, e por que eu falo mulheres? Porque nós estamos num congresso de mulheres e porque as mulheres são sentimentais e são muito vulneráveis aos seus sentimentos e às vezes estão dentro da casa do Pai distraídas. Estão dentro da casa do Pai com sentimento de orfandade. Estão dentro da casa do Pai agindo como se não tivesse ninguém por elas. Estão dentro da casa do Pai, mas não se comporta como uma filha. Estão dentro da casa do Pai e não se comportam como filho. E o Espírito Santo de Deus arrebatou a minha alma quando eu estava lendo isso, quando eu estava estudando para trazer essa palavra aqui. Porque eu não sei como foi a sua infância, eu não sei como foi a sua adolescência, eu não sei como foi a sua relação com seu pai. Mas a falta de paternidade terrena traz consequências
muito grandes na nossa vida espiritual com o Senhor. E eu quero falar de alguns pontos de onde a paternidade ela mexe com coisas dentro de nós e não nos submete a viver a verdadeira paternidade do Senhor. Porque quem não teve uma criação com o pai, quem não teve uma boa relação com o pai, como que vai olhar para um Deus que é invisível, que é um Deus que você sente, que você sabe, mas que você não vê, e você vai se submeter a ele, se você não sabe o que é submissão a um pai? Você tem mágoas dentro do seu coração e lembranças do seu pai? Como que você vai chegar diante de Deus e se prostrar e se deleitar num Deus que também é chamado de pai, se a relação que você tem com o seu pai não te lembra a relação que você tem com Deus? A falta da paternidade na vida do ser humano gera insubmissão à liderança. A falta de paternidade na vida do ser humano faz com que ele seja extremamente insubmisso. O pastor dá uma direção, a líder dá uma direção, mas você não gosta de se sentir mandado. Você não gosta de se sentir controlado. Porque quem te controlava não te amou. Porque quem te controlava não te respeitava. Então, quando você chega dentro da casa do Senhor e vê pessoas, pastores e líderes querendo te dar uma direção, você também não quer se submeter. E quando você não se submete a uma liderança que foi o próprio Deus que constituiu, porque todas as lideranças, você gostando ou não, foram constituídas por Deus. E quando você não se submete a elas, você não está se submetendo ao próprio Deus que colocou aquela pessoa naquele lugar. Jesus, o maior ensinador que nós podemos ter na Bíblia, o maior ensinador da história, mesmo tendo a sua natureza divina, se submeteu ao plano que o próprio Pai estabeleceu para ele. Quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, nós vemos que ele vivia uma vida submetido a um plano original que Deus tinha estabelecido para a vida dele. O plano da salvação, o plano da justificação. E quando nós nos vemos dentro da igreja, não conseguimos olhar para Cristo e vê-lo como uma bússola daquilo que nós precisamos fazer. A falta de paternidade também gera instabilidade emocional. A instabilidade emocional faz com que você seja inconstante em todos os seus caminhos. Você não consegue ter uma semana completa de presença nos cultos. Você não consegue ter uma semana completa de busca ao Senhor. Você não consegue decidir algo no seu coração, falar com a sua boca, eu não vou fazer isso. E você faz. A instabilidade que uma pessoa sem a proteção de um pai tem é muito perigosa. Você acorda amando o seu marido e você vai dormir odiando. Porque você quer buscar nele a falta que você teve do seu pai. Você quer que ele entregue a você algo que ele não foi chamado para entregar. E quando você não tem a presença, o amor, a comunhão com o seu pai terreno, você começa a buscar em outros lugares, porque a lacuna se abre e você fica inquieta. Você não sabe aonde ir para que isso seja preenchido. E aí você joga isso na conta do seu esposo e faz do seu casamento uma confusão. Porque você está esperando que o seu marido seja seu pai, mas ele não é. Você está esperando que seu marido te dê a atenção que você não teve na sua infância, mas esse não é o papel dele. O único ser, a única pessoa
que pode preencher esse buraco dentro do seu coração é Cristo Jesus. A falta de paternidade, ela gera insegurança. A falta de paternidade faz com que você não seja segura em nada, principalmente no seu propósito, principalmente no seu chamado. Os líderes, os pastores já viram que você tem um declínio, já viram que você é bom em algo, já falou, estuda, se capacita, se separa, mas você mesmo não vê em você a segurança de fazer algo que você mesma foi chamada para fazer. Porque você não consegue ver em você características de alguém que foi cuidada, de alguém que foi amada. Queridos, eu estou falando de uma coisa aqui que eu vivi na minha pele. E hoje, graças a Deus, eu celebro a minha cura no Senhor. Porque eu era uma pessoa que esperava tudo de todo mundo. Eu era uma pessoa que tentava trazer essa lacuna da falta de paternidade para todas as áreas da minha vida e não conseguia ser bem-sucedida em nenhuma delas. Aquela insegurança, aquela instabilidade, aquela... Eu nunca tive pai, eu nunca tive uma figura masculina dentro do meu lar. Então, se você me chamar para eu trocar um chuveiro, eu sei trocar. Uma resistência. Se você me chamar para eu trocar um cano, eu sei trocar. Um gás, eu também sei. Só que quando você chega dentro do casamento e você não deixa o seu marido ser um homem, você está trazendo divisão para dentro do seu lar. E a maioria das vezes é uma raiz de falta de paternidade. Às vezes, o seu pai já nem está mais aqui. Mas você está. E o Espírito Santo também está. E ele é poderoso para curar o seu coração nessa noite. A falta de paternidade na vida do ser humano gera medo. Medo de tudo. Eu não consigo, eu tenho medo, eu não sou capaz. O sentimento de incapacidade que não sai de você. Você é boa no que você faz, você é bom no que você faz, mas você não consegue olhar para si e ver como uma pessoa boa, uma pessoa que faz. E a palavra de Deus diz que Ele não nos deu o espírito de temor, mas de ousadia. O medo, querido, é um espírito do medo. E ele anda sondando a mente e o coração da igreja para que nós não venhamos a avançar. Porque o plano original da igreja é uma igreja ativa, uma igreja que avança, uma igreja que faz. E uma pessoa que é norteada pelo medo, ela é paralisada. É uma pessoa que começa e não termina. É uma pessoa que faz e não vê resultado. Porque tem medo, porque não dá tudo de si. Eu não estou aqui para apontar os seus erros e o que os seus sentimentos fizeram com você, não. Eu estou aqui para te trazer a solução, na palavra do Senhor. Existe uma vida de abundância para mim e para você. E não importa se você está 30 anos carregando isso, Deus marcou essa data para liberar o teu propósito nessa noite, para liberar o teu chamado nessa noite. Porque, queridos, quando nós estamos dentro da casa do Senhor, com todas essas características, nós não conseguimos viver a plenitude da justificação. Porque o que é justificação? A justificação veio por meio de Cristo na cruz. Deus olhou e falou, vou enviar meu filho. E qual é o plano original do filho? Ir para a cruz. Levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. E trazer amizade e trazer filiação para nós. Antes do sacrifício da cruz, Deus nos olhava e nós éramos inimigos de Deus.
Depois da cruz, nos tornamos filhos de Deus através da justificação de sangue no sacrifício da cruz. Só que tem muitas pessoas aqui dentro que não têm vivido a verdade da justificação. E ainda vive amarrada, e ainda vive presa a coisas que te fizeram, que te falaram. E por isso, você ainda não tem avançado no propósito que Deus estabeleceu para você e para sua casa. Porque a falta de perdão, ela te prende. A falta de perdão, ela faz com que você seja aprisionada dentro de uma caixa, com todos os seus sentimentos, com todas as falas, com tudo que te fizeram. E a vida passa e você fica lá. Você vê as pessoas avançando e você permanece lá. Mas não foi por isso que Cristo se entregou na cruz. Não foi por isso. Foi para termos uma vida de abundância no Senhor. Para sabermos para onde estamos indo, precisamos saber de onde viemos. E a nossa origem está no Senhor. A nossa origem está no Deus que tem poder sobre todas as coisas. E você precisa entender isso no seu dia a dia. Mulheres cheias de compromissos, cheia de coisas para fazer, cheia de coisas para dar conta. Posso te falar uma coisa? A única pessoa que faz tudo muito bem o tempo todo para todo mundo é Deus. Você não. Se você vive a sua vida esquecendo da sua origem, se você vive a sua vida dando mais atenção à sua casa, à arrumação, à roupa, ao trabalho, mas esquece da origem que te deu todas as outras coisas, você está no lugar errado. Você não está no lugar de filha. Você não está no lugar de filho. Porque Ele é a origem de todas as coisas que você tem. Foi Ele que te deu a sua casa. Foi Ele que te deu o seu trabalho. Foi Ele que te deu os seus filhos. Foi Ele que te deu o seu casamento. É nele que está a origem de todas as coisas. E por que você não tem se deleitado no Senhor como você precisa? Como você necessita? Queridos, posso falar uma coisa para vocês? O ser humano não é um ser neutro. Quando você não está aqui, você já está do outro lado. O ser humano não consegue decidir. Não, eu não estou buscando muito, mas eu estou em santidade. Mentira! Quando você não está em Deus, você está na carne. Porque a nossa carne é pecaminosa. E o que nos santifica é o secreto. É a palavra de Deus. É a oração. Eu sei que tem coisas que você não sabe nomear. Tem coisas dentro de você que te deixa inquieta que você não sabe nomear. Tá tudo bem no seu casamento, tá tudo bem na sua casa, tá tudo bem nas suas finanças, mas ainda existe algo dentro de você que você não consegue nomear. Você tá bem com a sua esposa, a sua casa tá farta, mas dentro do seu coração tem uma falta e você ainda não sabe o que é. Aí sabe o que a palavra de Deus diz? Gálatas 4, capítulo 4 ao 6, que diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Se você está aqui, se você teve a oportunidade de levantar a mão e confessar a Cristo e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito já mora dentro de você. Só que sabe o que é interessante? A palavra diz assim, em João 16:13: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Grava esse versículo, grava isso. A palavra de Deus aqui está dizendo que o Espírito nos guiaria em toda a verdade e ele não falará coisa de si mesmo, ele falará coisa do Pai. Só que o versículo em Gálatas está dizendo que existe um Espírito dentro de nós que clama Abba, Pai. A única coisa que a Bíblia testifica que o Espírito clama dentro de nós é Abba, Pai.
E é por isso que tem uma inquietação no seu coração que você não sabe por quê. Porque o teu espírito não tem testificado o Espírito de Deus, porque você não tem reconhecido a Deus como seu Pai. É como se o Espírito estivesse clamando dentro de você: Abba, Pai. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. E você não consegue se deleitar na paternidade do Senhor. E é por isso que esse Espírito está inquieto dentro de você. É por isso que esse Espírito não te deixa descansar. Porque o teu Espírito precisa testificar no Espírito de Deus que você é filho de Deus. E para isso, querido, é decisão. É você olhar para Deus e falar: o Senhor é o meu Pai. E às vezes, homens, vocês que estão aqui me ouvindo, com todo respeito, às vezes vocês não se submetem a reconhecer a Deus como seu Pai. Porque você acha que isso é coisa de mulher. Mas quando Deus veio, enviou o seu Filho para nos adotar e nos tornarmos filhos dele, ele não veio só para as mulheres, ele veio para os homens também. Ele veio para todos nós. Ele veio para transformar o teu coração, para fazer você esquecer o que te fizeram, para você olhar para Deus e se submeter a Ele como o Pai da sua vida, o Pai da sua história. Existe uma vida de abundância para mim e para você no Senhor. Mas essa vida só é acessada quando nós reconhecemos a Deus como nosso Pai. É muito difícil você olhar para um Deus que não vê, mas sente e sabe, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas sabemos. Olhar para Ele e falar: o Senhor é o meu Pai, quando dentro de você a paternidade está completamente deturpada. Mas o sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você foi para que tudo isso fosse quebrado. Eu estou falando de uma vida liberta no Senhor. Eu estou falando de uma vida que você vai pisar na cura e você vai conseguir acessar uma vida, uma paz que você nunca sentiu antes. Porque é isso que Deus tem para mim e para você. Aquela vida onde você parece que tirou um caminhão das suas costas. Onde tudo que te fizeram ficou para lá. E agora você está livre para viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Porque ninguém vive o propósito todo quebrado por dentro. Porque ninguém vive o propósito cheio de amargura, cheio de falta de perdão. Isso não é habitável para a graça, para a misericórdia de Deus. Ela nos alcança, mas um coração cheio de rancor, cheio de mazela, não é um coração suscetível ao Espírito Santo. E Deus está dizendo hoje para mim e para você: eu quero seu coração. Porque você pode estar aqui nesse lugar, vir em todos os cultos, vir em todas as reuniões, participar de tudo. E você está achando que isso está bom. Quando Deus não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração. Porque quando Ele tem o seu coração, Ele tem o seu serviço. Mas nem sempre quando Ele tem o seu serviço, Ele tem seu coração. E Deus me trouxe aqui para nós colocarmos as coisas no lugar com a graça do Espírito Santo. É você ficar no seu lugar de filha, é você ficar no seu lugar de filho, é o seu marido estabelecer as decisões na casa e você se submeter, porque você entendeu que o seu pai é Deus e só Ele pode trazer para o seu coração essa falta que você sente. Queridos, a paternidade em Deus, ela é tão poderosa que quando Jesus estava indo em direção ao Calvário, Ele estava em silêncio. Ele sofreu, foi humilhado, apanhou. E Ele estava em absoluto silêncio. Mas quando Ele chegou na cruz e Deus permitiu que todas as nossas transgressões, mazelas, doenças estivessem sobre Ele. Quando estava prestes a ser consumado a entrega na cruz. Abre comigo, por favor. Mateus 27, 45. A partir do meio-dia,
houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Querido, todas as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas doenças estavam sobre ele. E ele estava calado, apanhando, sendo humilhado. Mas a partir do momento em que o Pai se ausentou dele, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus sabia que a falta de paternidade ia doer no coração dele. Então foi a última coisa que foi sobre Jesus na cruz. Ele levou sobre ele. E porque ele levou sobre ele, hoje nos tornamos filhos de Deus. E o versículo continua dizendo, no versículo 51, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Você não precisa mais viver como um escravo dos seus sentimentos. Você não precisa mais viver como órfão, como alguém que não acessou o amor do Pai. Porque a falta de paternidade, o espírito de orfandade foi levado sobre ele na cruz. E através desse sacrifício, eu e você fomos resgatados com preço de sangue. E por isso hoje nós nos tornamos filhos de Deus. Você não precisa mais viver debaixo desse jugo. Você não precisa mais viver uma vida acorrentada sobre esse sentimento. E é por isso que em Mateus 5,16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Como alguém que não reconhece a paternidade de Deus pode brilhar a luz diante dos homens? Só quem acessou o lugar de filho no Senhor consegue brilhar a luz diante dos homens. E o versículo diz: para que vejam as suas boas obras. Quem é amargurado não tem boas obras. Quem é acorrentado pelos sentimentos não tem boas obras, não geram frutos. Mas quem se coloca no lugar de filho de Deus, cuidado por um pai de amor, esse tem boas obras. Boas obras e obras duradouras. Eu não vim aqui, eu não me importo e não vim aqui com o anseio de você glorificar alto ou de você reagir bem. Porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. O meu compromisso é trazer para as pessoas a libertação que eu também tive. E o versículo diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. O seu Pai está no céu. Mas Ele não te deixou sozinha. Ele não te deixou sozinho. Ele deixou um Consolador que nos guiará em toda a verdade. E a verdade é que você não está sozinho. Você tem alguém por você. A verdade é que você não está desamparada e nem desamparado. Tem alguém por você. A verdade é que você não está à mercê dos seus sentimentos, porque tem um Pai que guarda os seus sentimentos. E Ele está aqui nesse lugar. Porque Ele vem pela brisa também. Eu queria muito que você se colocasse de pé. Existe um lugar de bonança para você. Existe. Existe um lugar de paz para você. Existe um lugar de frutos duradouros para você. Mas para você habitar nesse lugar, você precisa entender quem você é. E você é filho, e você é filha.
Deus está aqui nesse lugar e eu sei que Ele está falando com pessoas aqui. Eu sei que Ele não te trouxe aqui em vão. Porque você pode até pensar que coisas do passado ficam no passado, mas quando ela compromete o teu presente, ela não está no passado, ela está no presente. E Deus quer tratar o teu coração nessa noite. E fazer com que você se relacione com Ele na totalidade de tudo que Ele tem para você. Se você sentiu que essa palavra falou o seu coração, se você sentiu que existem algumas coisas dentro de você que precisam ser alinhadas diante do Senhor, para que você viva a filiação verdadeira, eu queria que você viesse aqui na frente. Mas isso é obra do Espírito. Isso não é obra de pastor. Isso não é obra de ministra da palavra. Isso é obra do Espírito. Só o Espírito que está dentro de você. Só o Espírito que está dentro de você consegue clamar ao Pai de verdade. Ele está aqui nesse lugar. E Ele quer cuidar de você como um pai cuida de uma filha. Como um pai cuida de um filho. Existem coisas que precisam ser decisões na nossa mente. Quando o cego Bartimeu clamou a Jesus: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus pediu para os discípulos chamarem o cego, sabe o que ele fez? Ele lançou a capa para o lado e foi ter com Jesus. Porque existem muitas pessoas que ainda estão com capas, escondendo os seus sentimentos, porque acha que se mostrar os sentimentos vai mostrar fraqueza. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que aquele que teme ao Senhor, que tem um coração humilde, tem como resultado prosperidade, honra e vida. E é isso que Deus quer para você nessa noite. O altar ainda tem espaço. Deus é grandioso em misericórdia e um Pai bondoso que está sempre de braços abertos para sarar o teu coração e os teus sentimentos. Oh, impressionante, infinito.